Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Lá do São Paulo, eu já começo tabelando com o Arnaldo. O que a gente pode esperar desse tricolor para amanhã? Aí, ó. Meu caro Arnaldo. Saber se é a pergunta que ele falou, ó. Do nosso, manda essa lata pro Arnaldo. do nosso Paulo, tricolor. lá. Tempo, né? A gente pode esperar a volta do Luciano, né? Aí quem Que é um sai, né? bom Tá o reforço. suspense. Aquele sorrisinho maroto aqui do lado. Não tá Não tá tão sorridente. sorridente. São Paulo é engraçado, né? Porque o São Paulo, a goleada contra a Inter parece que faz um mês, né? Sim. Porque foi um intervalo grande, né? É verdade. Então todo mundo jogou. E é curioso que o São Paulo, com essa goleada com a Inter, fechou aquela noite de quarta-feira lá com a segunda melhor campanha, liderança folgada da chave. E aí de lá pra cá aconteceram vários jogos. A segunda melhor campanha já foi superada. A chave, o Água Santa empatou com o São Paulo. O Água Santa, de fato, vai numa toada forte. Então o São Paulo precisa ganhar esse jogo em Sorocaba, né? E acho que essa decisão de volta do Luciano, para mim, parece óbvia, porque ele vinha jogando bem e vinha até sendo o capitão do time do Rogério, mas com o que fará com que o time mude um pouco de figura. Com 2 jogadores no meio, mais o Rodrigo Nestor, são 3 jogadores no meio. Com 2 jogadores no meio, mais o Luciano, são 2 jogadores no meio. E 4 na frente, né? Com a afirmação do Galo, ficaria o quarteto que jogou contra o Santos e jogou bem. Com Ayrton Rato, Luciano, Caleri e Galo. E aí o Rogério definindo os 2 volantes, provavelmente Mendes e Pablo Maia. Mas o Rogério pode. Aí que tá. Eu acho que a questão do Rogério é a situação do Rodrigo Nestor, que se mostrou contra a Inter nervoso, pressionado. Não que ele tenha jogado mal, mas era o alvo da torcida. Ele pode fazer ou repetir aquela formação do início, que era o Nestor como segundo volante. Aí ficaria um time ainda mais ofensivo. Lembrando que a linha de 4 atrás é aquela linha reserva. O Natan, do Sub-20, o Alan Franco e o Beraldo, que são os 2 únicos zagueiros, e o Caio Paulista, que recém chegou. Então a linha de 4 atrás já é também ofensiva e exposta. Então acho que a dúvida do Rogério é entre Nestor e um segundo volante, quem jogará contra o São Bento. E o resto deve ser a base que vinha jogando, né? O São Paulo tem, acho que, um jogo agora, se ele vence, ele recupera uma das melhores campanhas, abre 3 pontos para o Água Santa e dá uma respirada. No sábado tem um jogo bem interessante que é contra o São Bernardo, que vai muito bem, né? No Morumbi, com outra conotação. Mas é um jogo, esse São Bento, que virou... o São Paulo deu uma respirada, mas os adversários encostaram, ele tem que ganhar de novo. Não vai ter outra alternativa. E mais uma vez, né, Massino? O São Paulo sendo colocado à prova, né? Como bem destacou o Arnaldo, então, o São Bento e o São Bernardo. São Bento é ruim. O time é ruim. Mas em Sorocaba pode dar um certo trabalho, né? Você vê o São Paulo entrando com essa certa pressão, até pela aproximação do Água Santa, sonhando com a possibilidade de terminar com uma segunda melhor campanha do Paulistão? Esquece isso aí, gente. Esquece. Diretor Antônio Roque Sadino, esquece isso, jovem, na frase dele. O São Paulo vai ser primeiro do grupo. Esquece. Não, mas eu acho que além do Não vai do deixar grupo, o Água Santa, eu acho Vai que ser o quem terminar segundo na melhor. frente entre São Paulo e Corinthians. Total. O importante pro São Paulo é Tem isso. vantagem na semifinal. Não, então, vantagem na semifinal praticamente garante na final. O jogo mais importante desse campeonato, do jeito que ele é feito, é o mando de campo na semifinal quando tem grande. Então, entre São Paulo e Corinthians existe a disputa. Cabeça a cabeça, né? Então o Corinthians passou, agora o São Paulo precisa passar. Se o São Paulo empatar, ele passa o Corinthians no saldo de gols. Eu estava fazendo essa projeção ontem. O São Paulo tem 3 jogos, o Corinthians tem 2. Desses 5 jogos, tem 2 jogos intropeçáveis, que é Corinthians em casa na última rodada contra Ituano. Não é Ituano, não. Ituano é o Santos. É um jogo. E o São Paulo contra o São Bento, que eu acho que é intropeçável. O São Paulo tem 2 jogos difíceis, que são, então essa é a conta. Que é São Bernardo e Botafogo, e o Corinthians tem um jogo contra o Santos. E eu acho que essa vez, ao contrário... Santo André. Santo André. Que o Santo André já
não classifica nem cai. Então eu acho que o Corinthians pode tropeçar contra o Santos, o São Paulo pode tropeçar contra o São Bernardo e Botafogo. Eu acho que eles são favoritos em todos os jogos, mas o Corinthians tem um jogo tropeçado, o São Paulo tem 2. E ao contrário do ano passado, que o Corinthians conseguiu não ganhar do Guarani nos pênaltis, eu acho muito provável que o Corinthians vença Ituano ou São Bento, eu acho que vai ser o Ituano, e o São Paulo ganha da Água Santa. Então quem classificar em primeiro vai para o mata-mata com a vantagem. E eu vou ficar muito, muito surpreso, muito mesmo, se a final não for Palmeiras versus o mandante majestoso. É, isso aí. Assim, eu não sou a mãe de Ná, mas assim, se eu tivesse dinheiro do Massini, de vez de investir em cavalo... Assim como foram nos... Eu punha... Aliás, não vou falar de investir, tem muito escândalo aí de investir, então melhor não investir nisso, mas... Corinthians e Palmeiras vai ser finalista e eu acho que quem mandar o majestoso, ainda que o Corinthians tenha vencido mês passado lá, é a exceção que confirma a regra. Vamos ver, então. Cara, a expectativa que eu tenho do São Paulo é ver como ele vai manter o Galopo em campo, entendeu? Talvez qual vai ser o segundo volante, né? O que ele vai Não, fazer. lembrou bem, dependendo do cara que escala no meio, muda a postura tática do O que ele vai fazer com o Nestor. Você vai criticar quem fizer o gol, né? Ele tem adoração pelo Nestor. Não, eu nem vou falar mais, porque acho que ele já virou essa parte. Senão a gente fica... Eu, né? Faço essa opção. Ele tem adoração pelo Nestor. Pensando um pouquinho mais adiante, quando voltar o David, como que ele vai ajustar o Galopo, né? Se ele vai mexer no Luciano, né? Então são questões de ajuste ali para ver pelo comportamento do técnico como que o São Paulo vai se colocar, entendeu? Perfeito. Mas de longe hoje é o time mais equilibrado do Campeonato Estadual fora o Palmeiras. Dos grandes é o São Paulo. Concordo. E eu acho que pode dar trabalho, todo mundo fala do Corinthians é o anti-Palmeiras, o São Paulo vem numa evolução boa que pode dar trabalho. Aliás, falando do Palmeiras... Dá trabalho não, São Paulo e Corinthians podem ganhar o título estadual, gente. Podem. Não tem essa história de dar trabalho. Até porque na final é 2 jogos. O mando de campo influencia. É melhor decidir em casa. Mas é diferente você decidir em casa um jogo em cada lugar do que você decidir um jogo único na sua casa. Claro. Então o mando interfere menos na final. A partir daí, que na semi. Quando a gente chegar no G4 final com 2 jogos, é outra. Eu não vejo o Palmeiras caindo até a final. Eu vejo o Corinthians e o São Paulo caindo um pro outro. Só uma ressalva importante nessa projeção nossa. Se der São Paulo e Corinthians na semifinal e o São Paulo tiver a melhor campanha que o Corinthians, São Paulo e Corinthians vão jogar a semifinal no Allianz Parque com o mando do São Paulo. Verdade. Não é o Morumbi, mas vai ter torcida só do São Paulo, né? O São Paulo ainda tem favoritismo. Hein? Não é o Morumbi, não é a mesma coisa. Gramado completamente diferente, ambiente completamente diferente. E São Paulo e Corinthians vão jogar no Allianz Parque, a semifinal. É isso aí. E num estilo de gramado, né, que eu lembro a entrevista do Abel, até elogiando o gramado do Corinthians, que lembra muito o tipo de jogo veloz que ele quer no Allianz. O Arnaldo tá lembrando então que vai ter show no Morumbi. Exato, só repassando, né? Explica porque, né? Tem que desenhar. O Morumbi estará senão a galera já vai ficar maluca. Por 10 dias, foi aí que a troca do Palmeiras. O acordo lá, Palmeiras mandar o campo, o clássico com o Santos no Morumbi, e com a projeção, se o São Paulo chegasse à semifinal com vantagem... E agora ficou mais suave, porque teve o salve geral, né? Depois disso ficou mais fácil, pode fazer. Né? Então... Ficou mais fácil. Calma aí, diga lá, Marcelo. Você vai, né? No Allianz. Não, se tiver o jogo. São Paulo e Corinthians no Allianz. Passo a passo. Não, calma, eu sei, mas on the black, step by step. Você vai, né? Já teve muito jogo no Allianz que eu fui sem o Palmeiras. Eu fui no último Allianz, foi 8 de abril de 2018. Não, Allianz não, desculpa. Palestra Itália. Palestra Itália, sim. Palestra Itália. Então, mas vai lá, você vai se ver. Ficava naquele lado, vendo as meninas no trampolim ali. Não tem opção. A qualquer momento voltamos com mais notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!